fazer uma reflexão sobre uma das passagens do Evangelho de Jesus. E então, nós vamos começar. Eu sempre peço a vocês que participem da reflexão, porque é uma reflexão para todos nós. Não é uma reflexão só minha, é para todos nós, né? Então vamos pensar. Vocês, na nossa casa, com os nossos filhos, ou quem não tem filho, com os irmãos, né? Se chegasse uma quantidade de dinheiro, uma quantia de dinheiro razoável, e desse essa quantia, dividisse essa quantia entre as pessoas, dando a mesma quantia para cada um, eles agiriam todos da mesma maneira? Me respondam isso. Não. De que maneiras diferentes eles reagiriam? O que eles fariam com o dinheiro? Depende de uma série de coisas, né? Então, falem para mim uma coisa que podia ser feita. Você que está com o lencinho aqui assim, pergunto para você, o que você faria agora, nesse momento, o que esse dinheiro faria para você? Eu investiria no meu projeto de trabalho. Ia investir no projeto de trabalho, né? Tem alguém que torraria tudo hoje? Né? Tem gente que gostaria de torrar, né? É que todos nós vamos procurar aquilo que vai satisfazer as nossas necessidades daquele momento, não é? Como o projeto dela, ou como comprar alguma coisa que está precisando, ou uma garantia, você vai investir esse dinheiro como uma garantia para você, né? Então vejam bem, cada pessoa faria de um jeito, não é? Por quê? Porque são pessoas diferentes, nós não somos iguais, somos todos desiguais. Então, cada um usaria o dinheiro de uma determinada maneira, de uma determinada forma. Então, isso nos leva a pensar no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10, que fala sobre a desigualdade das riquezas. E a primeira pergunta que é suscitada é assim: por que não são ricos todos os homens? Por que nós não somos todos ricos? Se a gente pensasse assim, se fôssemos todos ricos, não era bem mais fácil? Né? Talvez a gente pense que seria bem mais fácil. E essa discussão que nós vamos ter hoje. Lá no Evangelho, essa colocação é feita, né? Por que os homens não são todos ricos, igualmente ricos? Nós vimos aqui que as pessoas agem de maneira diferente, elas têm prioridades diferentes, têm sensos diferentes. Né? Eu fiz essa palestra um outro dia e a moça falou assim, eu torrava tudo. Estava com uma vontade de comprar uma porção de coisas para ela, precisando melhorar a autoestima, então ela ia torrar o dinheiro. Né? Então, cada um de nós faria com a parte que nos coubesse dessa riqueza, nós faríamos a nossa maneira. Então, como nós faríamos dessa maneira, depois de um certo tempo, o que ia acontecer? Ia voltar à mesma condição, ter gente rica e ter gente pobre. Né? Não ia mudar a situação. E no Evangelho os espíritos superiores respondem. Aí pergunta, por que não são todos os homens ricos? E eles respondem, não o são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, nem ativos, nem laboriosos, nem para adquirir as coisas, e nem moderados e previdentes para conservar. Então, cada homem é de um jeito, cada ser é de um jeito, cada indivíduo é de um jeito. Então, não podem ser os homens todos ricos. E se nós pensarmos, principalmente, isso não vai ter uma resposta, nem uma solução, se nós pensarmos só na vida atual. Por isso é que a doutrina dos Espíritos vem nos esclarecer amplamente as questões da nossa vida. Porque cada um de nós gostaríamos de ter um pouquinho mais para aplicar no projeto, para ajudar o filho a comprar uma casa, para ajudar um doente da família. Cada um de nós tem um projeto para isso. Nós vamos entender o porquê. A pergunta seguinte que vem, as pessoas ou são ricas ou são pobres. Dividindo assim a grosso modo. Nós não vamos falar de gente que mora na África, que é absolutamente miserável e que não tem nem o que comer, nem o que vestir. Não vamos tocar nessa parte do assunto. Então vamos falar que tem os ricos e tem os pobres. Tem os muitos ricos, tem os bem pobres e tem os intermediários. Então vamos pensar de uma maneira generalizada. Para a gente entender
vamos perguntar, a riqueza e a pobreza é uma prova? Vocês acham que é uma prova? Né? É uma prova. Mas vamos entender a prova. Primeiro, o que é uma prova? Em termos escolares, o que é uma prova? É um teste, é uma avaliação do conhecimento, do que você já sabe. Né? Então, a prova aqui na Terra, a prova em termos espirituais, também é uma avaliação do que você já conseguiu. Então, vamos pensar, né? Se nós começarmos, para entender isso, vamos ver qual que é a finalidade da encarnação. A finalidade da encarnação é o aprimoramento do espírito, é a melhora do espírito, é a iluminação do espírito. Quanto mais o espírito se desenvolve, mais iluminado ele fica. Então, esse é o projeto divino para nós. O projeto divino é que nós nos transformemos em espíritos luminares. Então, seguindo esse projeto, essa é a finalidade de cada encarnação nossa. Ficar um pouquinho melhor, ficar um pouquinho mais iluminado. Né? Então, desse ponto de vista, como é que funciona isso? Cada reencarnação que eu tenho a possibilidade de me aplicar para me aprimorar. Então vamos pensar numa coisa, nós falamos em prova escolar aqui, né? Então vamos ver, se eu me candidatar a uma prova de matemática, o que é que eu vou ter, quais são os instrumentos que eu tenho que desenvolver em mim para a prova de matemática? Eu tenho que saber aritmética, eu tenho que saber geometria, eu tenho que saber o que é relativo à matemática. E eu posso estar fazendo uma prova de matemática e olhar uma pessoa fazendo uma prova de poesia e pensar, puxa, a poesia é muito mais bonita, a poesia é mais light, é mais gostosa, é mais elucubrante, né? É subjetiva. Mas se eu me matriculei no curso de matemática, se eu me propus a fazer a prova de matemática, é matemática que eu tenho que saber, não é poesia, por melhor que a poesia seja. Então, se eu me matriculei num curso em que eu tenho que aprender coisas que a riqueza não pode me dar, ou ela poderia não me dar, eu tenho que me ater àquilo que eu vim aprender, não é? Então, vamos ver bem, vou reencarnar. Estamos no plano espiritual. Como é que você chama? Sheila. Então, posso pegar você para Cristo hoje, Sheila? Então, a Sheila está no plano espiritual. Ela vai reencarnar, né? Ela vai reencarnar. Por que a Sheila está reencarnando? Vamos pensar um pouco. A Sheila estava lá no plano espiritual, começou a estudar a vida dela, as encarnações sucessivas que ela teve, e de repente ela descobriu alguma coisa que ela não gostou nem um pouco que ela tinha feito. E aí ela ficou muito chateada e queria consertar aquilo. Por quê? Porque o que a gente fez de errado fica picando a consciência da gente, não fica? Às vezes você fala uma palavra sem querer para uma pessoa, faz uma brincadeira com uma pessoa e a pessoa interpreta mal aquela brincadeira. Depois que você já fez, a pessoa interpretou, foi embora, você fala, nossa, eu não podia ter feito isso com ela. E até você ter chance de se entender com a pessoa, aquilo fica martelando na sua cabeça. Então é assim que as nossas dificuldades ficam martelando na nossa consciência no plano espiritual. Aí chega, Deus olha para a Sheila e fala, coitado da Sheila, vai ficar nesse sofrimento? Não, vamos resolver o problema da Sheila. Então ele chama os amigos espirituais que são responsáveis pela reencarnação e é uma equipe grande, né? Fala, vamos fazer então um programa de liberação da consciência da Sheila. Ela vai voltar para a Terra e vai corrigir os enganos que ela cometeu. Para quando ela tiver terminado, a consciência dela está livre. Né? Então isso é um ato, o que é esse ato de Deus com ela? É um ato de quê? De amor, de profundo amor, que é a marca da ação divina. Né? Então um ato de profundo amor com a Sheila. Pode ser que a Sheila tenha descoberto, por exemplo, que na outra encarnação ela usou muito mal a riqueza. Você queria fazer o que nessa agora? Nascer rica de novo? Não, né? Eu não quero correr esse risco outra vez. Então, eu quero nascer numa outra situação para que eu dê valor para as coisas. A gente não diz para os filhos, a gente não dificulta a vida dos filhos em algumas coisas para que eles saibam o valor das coisas. Então, Deus também faz conosco isso. Nós precisamos descobrir o valor das coisas. Então, ela não tinha conseguido fazer um trabalho bom com a riqueza. Ele falou assim, bom, então agora vamos fazer um plano diferente.
E nesse plano a gente participa. A gente participa e vai escolher como é que vai ser a nossa vida. Aí vamos dizer que nós estamos lá em cima e nos inscrevemos na prova de matemática, né? Escrevemos no estudo da matemática. Quando nós chegamos aqui, a gente olha para o estudo da poesia e fala, nossa, muito mais fácil, né? De ter dinheiro é muito mais fácil do que ser pobre. Eu não quero ser pobre, eu quero ser rico. Mas aí você já é pobre, né? Aí você já é pobre. Mas essa é uma das grandes belezas da criação divina e do projeto divino reencarnatório. Você é pobre, mas você pode melhorar a sua vida. Você pode superar as suas dificuldades de maneiras que você nem imagina, né? Então, veja bem, por que é difícil para a gente viver o programa reencarnatório? Porque, veja bem, vamos pensar uma coisa. Primeiro, vamos pensar numa coisa aqui. Tem pessoas que vivem numa família em que todo mundo fuma, e ela não. Não é? Tem gente que não... Por que ela não fuma? As outras pessoas que fumam já sabem a essa altura do desenvolvimento da vida que é uma coisa ruim fumar, que faz mal fumar. Mas é um vício difícil, não vamos criticar ninguém nem julgar ninguém. Então essas pessoas sabem que tem, mas elas continuam fumando. E essa que não fuma, é porque ela sabe? É só porque ela sabe que não faz bem que ela não fuma? Não, não é só porque ela sabe. É porque já não faz parte mais das dificuldades que ela trouxe nessa encarnação. Ela já venceu isso em algum tempo. Então agora a virtude está consolidada nela. Está consolidada. É como você viver, por exemplo, tem uma pessoa que está passando por um processo por uma viciação alcoólica. Ela passou por uma viciação alcoólica, ela se recuperou, mas ela sempre vai ter que lutar com aquilo para não voltar. Ela vai ter que lutar com aquilo todo dia. Né? O lema é só por hoje, né? Tem que lutar todo dia com aquilo, até que isso fique entronizado no espírito dela e ela nunca mais queira nem saber, não se interesse por isso. Então a programação divina nos coloca na Terra para as provas que nós vamos ter. E o que é a pobreza ou a riqueza? É só um instrumento que nós recebemos, que nós dispomos no mundo para nos desenvolvermos. Então, veja bem, existe uma história de pensar, né, uma coisa antiga, boba, de pensar que a pobreza, que só tem humildade quem é pobre, né? Ou que para alcançar o reino dos céus, para alcançar um bom lugar no plano espiritual, você não pode ser rico. Isso é uma coisa completamente fora de propósito, né? Mas é que é uma ideia que ainda existe. Então, pobreza não quer dizer humildade. E riqueza não quer dizer maldade também. Veja bem, se a riqueza fosse uma coisa ruim, Deus não teria colocado ela no mundo. Não tem como a gente imaginar que Deus colocasse uma coisa ruim no mundo, uma desgraça para fazer com que o homem se perdesse. O que tem? Você recebeu a prova. Como você lida com isso é que vai tornar você um espírito melhor. E vai garantir uma posição melhor para você no plano espiritual quando você terminar essa encarnação, né? Então, pensando nisso, vamos lembrar daquela passagem do Evangelho que fala da caridade, que tem aquela condessa da caridade. Aquela mulher que era muito rica, que vivia numa vida social de muito dinheiro, de muita projeção, e ela pegava a carruagem dela e saía com a filha, e ela ia entregar para as pessoas pobres as roupas que ela confeccionava, a comida que ela tinha em excesso, ela levava para as pessoas. E ela dizia para a filha, não diga para ninguém. Então, essa é uma pessoa que tinha todas as possibilidades e agia no bem, né? Tem gente que a gente fala, mas isso é para gente que tem bastante dinheiro. Ela era uma condessa, ela tinha muito dinheiro. Mas não é isso que funciona. A riqueza, ela não é só material. Nós estamos falando de riqueza material quando falamos de pobreza e riqueza, mas nós estamos falando também da riqueza intelectual, da riqueza moral, da riqueza espiritual. Então vamos ver aqui qual é a riqueza de cada um de nós. Você está livre porque eu já peguei você agora, né? Então vamos ver você, a loirinha que está com a coisa, você. O que você considera que você recebeu de riqueza nessa vida? Um dom que você tem que é uma riqueza sua. Eu acho que o dom é a minha profissão, assim. Eu sou terapeuta, eu sou psicóloga, eu considero
Então, o seu dom, você tem um dom de auxiliar as pessoas, né? de compreender os problemas das pessoas e auxiliar. Quem mais tem um dom aqui? Ninguém, todo mundo tem. Fala você. Comunicação. Comunicação? O que mais, gente? Cozinhar é dom. Ontem uma moça, fiz uma palestra, ontem a moça falou assim, eu perguntei qual era o dom, ela disse assim, eu costuro muito bem. Eu falei, ai, quem sabe na próxima encarnação, né? Quem sabe na próxima encarnação eu consigo, né? Que vai fazer uma costura na máquina, costurar reta, sai de tudo quanto é jeito, menos reta, né? Então nós trazemos conosco habilidades desenvolvidas que são riquezas nossas. Porque não é só você ter dinheiro e aplicar o dinheiro, ou você não ter o dinheiro e saber viver sem o dinheiro. São todas as suas atitudes no bem que vão trazer luz para a sua vida. Então todas as riquezas que você tem uma riqueza moral. Você é uma pessoa que tem uma moralidade marcante. Você age de maneira correta com todo mundo. Então essa sua forma de agir de maneira correta com todo mundo, você vai funcionar como um exemplo para as pessoas que estão com você. E a sua atitude de moral elevada vai fazer com que as outras pessoas também comecem a perceber o valor da moralidade elevada. Então, ter dinheiro ou não ter dinheiro não é só o que conta, né? É verdade que quando existem, cada uma dessas duas posições tem a sua parte boa e a sua parte ruim. No Livro dos Espíritos, na pergunta 815, Kardec pergunta para os espíritos qual dessas duas, a pobreza ou a riqueza, é a mais perigosa. Qual vocês acham que é a mais perigosa? Bom, vamos pensar sobre isso. A riqueza, a gente pensa que a riqueza é mais perigosa porque ela traz muita ilusão para a vida, né? Ela traz muita condição para você fazer muita coisa material e às vezes você se dispersa do que é da parte espiritual, do que é real na vida, né? Então é difícil porque você pode viver suas fantasias de maneiras inimagináveis. Só que quando você recebeu esse quinhão, você não recebeu para satisfazer as suas fantasias. Você recebeu como uma forma de contribuir para o progresso do mundo e da humanidade. Então vejam bem, se a pessoa recebeu um enorme quinhão de dinheiro, é porque Deus achou que ela teria condições de aplicar, deu para ela a oportunidade de aplicar esse quinhão de maneira que ela pudesse envolver inúmeras pessoas, levando-as com ela à frente. Lembra da passagem da parábola dos talentos? O Senhor deu 5 talentos para uma pessoa, 2 para outra e 1 para outra. Quando ele deu 5 para aquela, ele sabia que aquela lá podia fazer alguma coisa com aqueles 5. Quando ele deu 2, ele confiou que aquela pessoa ia se esforçar para fazer alguma coisa. E quando ele deu 1, ele sabia que ia ser difícil para a pessoa fazer alguma coisa com aquilo, né? Então, se a pessoa que recebeu 5, ela recebeu porque ela traz nela condições já desenvolvidas de direção, de empreendimento, de empreendedorismo, de criatividade, né? de intelectualidade suficiente para conduzir aquilo de maneira eficiente. Então, quando a pessoa recebe esse quinhão, é para isso que ele recebe, né? Então, até tem um palestrante outro dia que comentou que nos Estados Unidos, as grandes fortunas, as pessoas que têm grandes fortunas, elas aplicam essas fortunas em universidades, em hospitais, em pesquisa de saúde, pesquisa de todo tipo de pesquisa, e aqui no Brasil não é assim. As grandes fortunas não estão voltadas para a solidariedade, né? Então, esse é um processo. Agora, veja bem, na pobreza, nós temos condição de ter empatia pelo sofrimento do outro, porque nós sabemos o que é sofrer, né? A gente sabe, às vezes você tem bem pouco, mas quando você sabe que o outro não tem nada, você chama ele para comer na sua casa, né? Você já viu como é que é lugar que tem bastante gente pobre? Parece que eles têm mais alegria que as pessoas que têm um pouco mais de dinheiro. Tem. Eles acham motivo para se juntar e comemorar, né? Eles têm uma coisa gostosa de se reunir, de ser solidário. Então, na pobreza existe também o esforço de superação.
o esforço de superação das condições que você tem e do esforço que você tem que fazer. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um trecho que fala assim, né, que quando a pessoa passa por uma dificuldade muito grande, desculpe, é que ela recebeu a oportunidade para desenvolver a criatividade dela, para desenvolver a disciplina, para fazer uso da determinação. Então, olha quantas qualidades do espírito você pode desenvolver recebendo a oportunidade de viver com menos dinheiro. Porque viver com menos dinheiro não quer dizer que você seja menos inteligente. Viver com menos dinheiro não quer dizer que você possa ser menos feliz. Viver com pouco dinheiro não quer dizer que você está sem possibilidade nenhuma de crescer na vida, ou de auxiliar, ou de participar da sociedade, da humanidade. Então veja bem, a nossa visão da pobreza e da riqueza é que tem que ser muito perspicaz, porque senão nós enxergamos as coisas da maneira errada, né? Veja bem, vamos lá então pensar o que pode trazer. Vocês disseram que a riqueza é mais perigosa, porque ela traz muita facilidade. Vamos pensar, quem é uma pessoa, eu nunca me esqueço que há muitos anos atrás, eu tinha as crianças muito pequenas ainda, e a gente ficou numa fase que a gente precisava tanto de dinheiro, e o salário de professor era sempre muito pequeno. Hoje ainda é melhor, mas era muito pequeno, né? E embora meu marido trabalhasse bastante, a gente tinha criança pequena, e nós ficamos num tempo apertado. Aí eu falei para ele, eu vou no Banespa para pedir um empréstimo. Estudamos, vamos pedir um empréstimo, né? Aí era Dia das Mães. E as crianças estavam na escola, ia ter uma festa para as mães, e eu estava tão mal de roupa, mas tão mal de roupa, e eu morava do lado da casa da mãe do Ocimar Versolato. E ela falou para mim, o Ocimar fez um conjunto para mim lindo, você não quer pôr no Dia das Mães? E lá fui eu, de Ocimar Versolato no Dia das Mães, né? E fui lá e aproveitei e saí da festa do Dia das Mães, fui ao banco. O gerente me deu na hora o empréstimo. Na hora. Eu era novinha, bonitinha, arrumada daquele jeito. Ganhei na hora. Muito bem, assinou tudo, passaram-se uns dias. Eu fui lá para conversar com ele para realmente acertar os últimos detalhes. E fui como eu mesma, né? Sem Ocimar Versolato, sem nada. Ele não queria me dar um empréstimo. Ele falou assim, não, mas aí, será que a senhora vai ter condição de pagar esse empréstimo? Não sei, acho que não é bom. A senhora tem certeza que a senhora quer fazer esse empréstimo? Eu falei para ele, meu amigo, você vai tirar direto do meu salário, você não vai perder nada. Como eu vou lidar com a minha vida, é problema meu. Mas vejam bem, se a pessoa é rica, ela é bem recebida em qualquer lugar, né? Ela dá um cafezinho, né? Você vai fazer uma compra, é tudo muito bem assistido. O que fica aparecendo? Como é que a pessoa acaba se sentindo? Especial. E a pessoa se sente especial, a bajulação faz com que ela se sinta especial, e sentindo-se especial, ela vai começar a pensar que as outras pessoas são menos do que ela. Ela vai começar a desprezar as outras pessoas que não são como ela. A pessoa que tem bastante condição financeira, ela tem possibilidade de várias coisas. Então ela acaba não sabendo o real valor da conquista. E as coisas passam a ser... Você vê que a segunda geração de gente, ou terceira geração de gente muito rica, com grandes fortunas, nem sempre dá muito certo, né? Nem sempre dá muito certo. Então é difícil. A pessoa pode se tornar uma pessoa inútil. Ela pode não fazer nada, ela tem tanto dinheiro que ela não vai fazer nada, não vai se interessar por nada e não vai se aplicar em fazer as coisas, em fazer o seu próprio crescimento, em investir no seu crescimento. Ela não vai ter disciplina, porque ela não precisa de disciplina. Ela pode fazer o que ela quer. Então é muito perigoso isso. E a caridade para ela, a participação e a solidariedade, passa a ser um perigo também. Porque ela não fica preocupada com o outro que não tem. Aí tem uma historinha muito interessante de duas senhoras,
russas que estavam no teatro com aqueles casacões de pele e tal, tinham acabado de ver o balé Bolshoi e estavam emocionadas, o coração emocionado, enlevado. Saíram, tinha um mendigo deitado no mármore no chão, na frente. Uma delas foi tirando o casaco para dar para ele, a outra disse: não, é muito caro. Vamos até em casa, a gente pega cobertores e manda o lacaio aqui para trazer os cobertores para ele. Não precisa dar o seu casaco. Ela era mais prática. Foram para casa, só que estava muito frio, chegaram em casa, foram tomar chá, conversar e esqueceram do mendigo. Aí no outro dia de manhã, aquela que tirou, que ia tirando o casaco, falou: gente, não demos o cobertor. Pegaram, mandaram o lacaio levar o cobertor. O lacaio chegou lá, ele já tinha morrido. O doutor Bezerra tem uma frase ótima que diz que é perigoso você falar demais da caridade. Quando você fala demais, quando você pensa demais, o socorro chega atrasado. Que é exatamente o que ocorreu com essas senhoras aqui. Então veja bem, esses são os perigos da riqueza, e são muitos mais outros perigos da riqueza. Mas vamos ver os perigos da pobreza. Qual é um perigo da pobreza? Digam para mim. Violência. Violência também está envolvida na riqueza. Violência no sentido de querer as coisas e querer tirar as coisas dos outros por não ter. Existe a revolta contra Deus. Por que ele tem e eu não tenho? Por isso que a doutrina dos espíritos é fantástica. Ela vem e explica: você não tem, meu bem, porque agora você está vivendo uma outra experiência. Não é o seu tempo de riqueza agora. Pode ser que você até venha ter um tempo de riqueza, mas agora não é o seu momento. Então, a revolta, a inveja. Por que o outro tem e eu não tenho? A gente devia olhar para o outro que tem e falar: como é que esse indivíduo consegue ter isso? Para sair imitando o outro para conseguir para você. Não viver na inveja e tentar ou tirar do outro, ou roubar do outro, ou ficar aqui lamentando, reclamando, se revoltando, porque não tem o que o outro tem. A inconformação, a desesperança, a pessoa perde a esperança e deixa de fazer o esforço que ela teria que fazer para superar as coisas que precisam ser superadas. E a gente tem muito exemplo de gente que superou, esses dias eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo Dutra Dias, aquele juiz mineiro, que é uma sumidade. Ele revia a historinha dele lá. Ele nasceu de uma mãe solteira, sem condição nenhuma, não tinha nem o que comer. Hoje ele é juiz de direito, é um dos maiores palestrantes do Brasil, palestrante espírita do Brasil. Então, estou contando esse caso para a gente ver como a superação é possível. Nós temos que contar que nós temos anjo da guarda, tem anjo da família, tem Maria de Nazaré, que está sempre por todas as criaturas que são filhas de Deus. Temos Jesus como nosso mentor espiritual maior aqui do nosso orbe. É que nós nos transformamos. Quando as condições não são boas, nós nos deixamos levar pela posição de vítima. E a vítima sempre coloca a responsabilidade das coisas dela no outro. Eu gosto daquela frase que diz assim, a culpa é minha, eu ponho onde eu quero. Então, transfere para o outro e deixa de resolver o próprio problema. Deixa de crescer, deixa de fazer com que tudo aquilo aqueles dons que você tem, você deixa de enxergar os dons e colocá-los em movimento e em prática. Veja bem, então, é perigo uma e é perigo a outra. É como você lida com elas, é que torna você infeliz ou feliz. Que faz a sua encarnação ser uma encarnação boa ou uma encarnação ruim. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que usa muito bem o seu dinheiro. Todo mundo conhece o Bill Gates, da informática. Um molequinho de 13 anos que criou lá o sistema, começou a criar o sistema e ficou riquíssimo. Até que chegou num ponto, ele falou assim: eu vou parar aqui. Agora eu vou aplicar. E olha que ele tinha dinheiro pra caramba, Então ele disse: agora eu vou parar aqui e vou aplicar o que eu tenho para o bem. Inclusive chamou outras grandes estrelas da informática para fazerem um grupo de pessoas que usassem a fortuna para o bem das outras criaturas. E eu fico pensando, às vezes a gente fica se perguntando se você está fazendo tudo que você pode. E às vezes tem uma situação que você vê e por
titubear um pouco, você perde a oportunidade de ajudar o outro. E não é só ajudar com dinheiro, né? Ajudar de todas as formas possíveis. Eu tenho uma amiga que diz que é pobre demais para dar qualquer moeda para alguém. Então ela fez um trato com Deus. Ela faz prece 3 vezes por dia pelos outros. E ela diz que a caridade que ela aplica é essa. Ela vai procurar gente que precisa de prece e faz prece. E não é só na casa dela, ela vai na casa da pessoa, conversar com a pessoa e fazer prece junto com a pessoa. Então é um trabalho que ela está usando um dom, a facilidade de ligação com o alto, já que ela não tem dinheiro, né? E eu me lembro de uma passagem muito boa de Jesus, no tempo que Jesus andava no meio das pessoas, e que o Josué era um rapaz, um mocinho, que seguia Jesus, estava sempre por perto de Jesus, e ele viu Jesus passando, indo numa direção. E uma senhorinha com muita dificuldade de locomoção, velhinha, vindo, tentando alcançar Jesus, mas naquela multidão, e ele estava em cima de um montezinho de terra, assim, e ele viu a mulher. Mas ele não tinha como chamar Jesus, ele não tinha como correr no meio da multidão, então ele parou e falou: Senhor, e eles não sabiam fazer prece assim naquele tempo, né? Eles faziam só as preces já determinadas pela religião. Ele falou: Deus, por favor, faz com que Jesus me escute e volte e venha ajudar essa mulher. Ele fez um pedido com tanta força que Jesus virou, voltou e foi até a mulher. Foi até a mulher e, como ele fazia com todas as pessoas, ele falou para ela: o que queres que eu te faça? Ela falou: eu quero ser curada das minhas pernas, quero ficar bem. Ele falou: e se eu conceder isso a você, o que você fará? Ela falou: não passará um dia que uma pessoa passe na minha porta sem que ela tenha pelo menos água e pão. Então, quando Jesus dá, a gente pede para Jesus, a gente tem que pedir para Jesus com a disposição de receber os recursos e colocar esses recursos a serviço do bem e da luz, né? Então, esse processo de crescimento, esse processo de trabalhar a serviço do bem, a gente tem que lembrar da frase de Jesus. Ele disse: eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. Se ele, que é o iluminado, veio aqui para servir, que a gente conhece mais perto da perfeição, imagina qual não será o nosso trabalho aqui na Terra, se não servir. Então essa é a proposta que nós fazemos hoje para vocês. Lembrando, terminando com a frase do Emmanuel: não é a riqueza nem a pobreza que estabelecem a condição espiritual mais ou menos elevada. É uma necessidade de viver essa experiência. E ele termina: cresçamos na virtude, incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou desprezíveis que houveres instalado em si mesmo. Não tem água. Tudo bem, já terminamos aqui. Então, é só aquilo que a gente criou, que a gente fez, que a gente trabalhou, é só o amor que a gente aplica na vida, que a gente carrega conosco. E a mão da morte é niveladora mesmo, né? Ela deixa todo mundo no mesmo ponto. Que Jesus nos abençoe.